Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Muitos momentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídas por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. O pensamento apenas eu penso pode ser ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando ele estava em algum grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhe dito tudo o que sabia, mas não o fazia. Certa noite, depois que ele e a sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo: "Por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse coisa alguma?" "Eu sei o que eu sei", ele respondeu. "Tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem." Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são com certeza três maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás, com certeza, quer que sejamos rejeitados. Então ele ataca nossa mente nessa área. Espero que nos ajude a reconhecer padrões errados de pensamento, como também aprender como lidar com a dúvida. Devine da palavra grega traduzida como julgamento é parcialmente definido como decisão sobre o fato dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzida como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nós colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram, no passado, um problema sério em mim. Personalidade. E acredito que seria capaz de dividir alguma coisa que Deus tenha me ensinado e o ajudarão. Crítica, opinião e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a esta falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, incerto às coisas, felizes e divertidas da vida. Então, eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas a ponto de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossas próprias maneiras de ver as coisas. Gostaríamos de dizer à pessoa o que pensamos. Esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás. É certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos no dia a dia, de que não são necessariamente nem certa nem errada, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são as escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria,
sem interferências externas. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nossos enfoques sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que gostemos de qualquer coisa que os outros escolhem, mas se sairmos para fazer compra de coisas de casa juntos, sempre parece que David gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha, e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes. Levou nós para que eu entendesse que não havia nada errado com David, só porque ele não concordava comigo. É claro, geralmente eu deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou nossos relacionamentos. Julgamento e crítica são fruto de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu e nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará o tipo de problema que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nós superemos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça. Por isso, se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-la como menos de que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Por isso nós não podemos, estar em crítica com o nosso esposo, porque cada um pensa diferente, mas nós temos que respeitar a opinião do outro, para que nós não possamos causar atritos, brigas, confusões, e o inimigo entra para acabar com o relacionamento. Colocar um longe do outro, colocar uma frieza no coração do outro. Então por isso nós temos que orar e pedir ajuda para Deus, que Deus nos dá estratégia e sabedoria. E essa palavra ela se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Glória a Deus, aleluia. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro para essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que fica criticando, julgando, meu Pai, as pessoas, fazendo-se esse Deus, meu Pai, na vida dos outros. Pai, a gente não somos Deus, meu Pai, nós não devemos julgar nem condenar, Senhor Deus, ninguém, Senhor Deus, nem dar sentença, porque, meu Pai, quem é o juiz é o Senhor, e o Senhor ainda nem está sendo juiz agora, meu Pai, o Senhor vai ser juiz, meu Pai, quando o Senhor vir julgar este mundo, ó Pai. Portanto, meu Pai, ó Pai, assina essas pessoas, Senhor Deus, parar de julgar um ou outro, Senhor Deus, meu Pai, mas julgar a própria vida deles, meu Pai, porque eles têm direito de julgar só a própria vida deles. Eles não podem estar julgando a vida dos outros, Senhor, porque a vida é dos outros, a vida não é deles. Então eles não têm nada a ver com a vida de ninguém, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar, meu Pai, nessa vida, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, que fica julgando, criticando, Senhor Deus, meu Pai, a vida um do outro, Senhor, porque isso não é dever deles, meu Pai, o dever deles é cuidar da vida deles, meu Pai. Ó Pai Todo-Poderoso, grande Deus, que teu Santo Espírito venha convencer, meu Pai, essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai, para que elas venham, meu Pai, entender, Senhor, que quem vai para o céu, meu Pai, é ela, porque, meu Pai, a salvação é individual, Senhor, ela tem que cuidar da vida delas, meu Pai, para que elas possam ir para o céu, porque se ela ficar cuidando da vida dos outros, meu Pai, ela vai perder a salvação. Pai amado, Pai misericordioso, que o teu Santo Espírito venha convencer elas, meu Pai, da verdade, meu Pai, que elas venham conhecer a verdade, Senhor, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, Senhor Jesus.